paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando um novo trimestre. Estamos iniciando o quarto trimestre da CPAD em 2021 e para a glória do Senhor, vamos iniciar um trimestre muito especial. O tema da lição aqui da classe dos jovens é um tema muito legal. Vamos trabalhar sobre Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia do Senhor da igreja. Vamos estudar em uma perspectiva escatológica durante esse trimestre. Essa lição é escrita pelo pastor Reinaldo Odilo. E eu espero que Deus em Cristo fale com você de uma forma tão especial. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. É claro também, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você pode te abençoar vidas e nos ajudar a chegar mais longe para a glória de Deus. Aproveita também, participe conosco, deixando aí o teu comentário, #Glória a Deus, nessa ministração. Eu estou comentando das lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. E claro, para poupar o teu tempo, nós já preparamos para você o esboço dessa aula, se você desejar, os slides também. Esse material é um material exclusivo para quem se torna assinante do nosso site Facilita EBD. O link está aqui na descrição desse vídeo e no comentário abaixo. No Facilita, você pode ser um assinante trimestral e receber recursos especiais, como, por exemplo, para quem se torna assinante nesse trimestre, recebe todo o material durante todo o trimestre, recebe também um treinamento exclusivo para professores da Escola Bíblica Dominical, um workshop de pregação e muitos outros recursos que podem te abençoar. Nossas propostas estão aqui abaixo. Que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 1. Estamos iniciando um novo trimestre. E o tema da lição de número 1 é um tema muito especial, a doutrina das últimas coisas. Vamos estudar um viés escatológico. E eu espero que o Senhor Jesus fale contigo de uma forma muito especial. Para iniciarmos bem a nossa aula, nós precisamos sim iniciarmos pela palavra de Deus. E é necessário que você apresente em sala de aula o texto do dia com os teus alunos, que está localizado na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Faça essa leitura com os teus alunos. Apresente também a síntese da lição, muito importante você fazer isso, porque dinamiza a tua aula. E faça a leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe se localiza na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Dica básica: lê esse texto compassadamente com os teus alunos e você vai ver que Deus vai te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Nesse quarto trimestre estamos estudando um texto do pastor Reinaldo Odilo. Pastor Reinaldo Odilo é pastor em Natal, juiz em direito, bacharel em teologia também, bacharel em direito e também especialista do direito processual civil, mestre e doutorando em direito na Universidade do País de Vasco, na Espanha, e escreveu também pela CPAD vários livros que podem edificar você. Durante esse trimestre nós vamos estar estudando o material desse querido pastor. E eu espero que Deus em Cristo fale com você nessa perspectiva escatológica que vamos estar trabalhando juntos para a glória de Deus. Conforme John Walvoord, em seu texto O Arrebatamento, ele destaca que a temática do arrebatamento, quando é negligenciada pela teologia liberal, que está presente também no nosso tempo, se torna agora como um marco da teologia conservadora. Porque a teologia conservadora procura, então, trabalhar exatamente essa temática do arrebatamento. Isso está presente na nossa teologia, na nossa maneira de fé, na nossa visão a respeito do reino vindouro. Porque as Escrituras constantemente deixam claro para a gente que a Igreja de Cristo será arrebatada. E nós acreditamos que a Igreja de Cristo será arrebatada. Nós iremos morar com o Senhor. Isso é promessa descrita na Bíblia. Apesar do que,
conhecendo também as divisões teológicas que vamos estar trabalhando com você durante esse trimestre no viés sistemático da escatologia, vamos descobrir que tanto a visão pré-milenista, que é a que a gente segue, como a visão amilenista, como também a visão pós-milenista, todas acreditam que Cristo virá. Todas acreditam que o Senhor retornará para buscar a sua igreja. Um pequeno detalhe é que ambas as teologias acreditam de forma diferente sobre o momento desse acontecimento e nós vamos detalhar isso em sala de aula para você. Reinaldo Aldilo, o nosso querido pastor, autor da lição, deixa claro para a gente que estudar a respeito da escatologia é uma tarefa de cunho espiritual. Então, quem estuda escatologia está estudando um conteúdo espiritual, está estudando uma disciplina espiritual que fala a respeito da esperança da igreja. A escatologia ela tem como objetivo trazer exatamente esse viés do conhecimento da soberania de Deus sobre a história, sobre todos os reinos, sobre todos os governos, porque nós acreditamos pela palavra que o nosso Deus é soberano. Ele age em justiça. E ele prometeu para a sua igreja uma esperança vindoura maravilhosa. Porém, nós também precisamos trabalhar entendendo que existem alguns erros sobre o estudo da escatologia. Quando a pessoa entra nesse viés, ela pode cometer alguns erros. Que erros são esses? É o erro de entrar pelo caminho da especulação e utilizar reportagens, furos de reportagens, para descrever atos escatológicos quando esses atos não têm fundamento na palavra. Isso aqui é um equívoco que está presente também no nosso tempo. O segundo erro é quando entramos no caminho da especulação e trabalhamos, ao invés de estar fundamentados na palavra, trabalhamos a partir de palpites, daquilo que a gente acha, sem fundamento bíblico. Nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus desse trimestre, especialmente nesse trimestre, que a escatologia deve ser trabalhada de modo sistemático aqui, e de modo bíblico também. Precisamos ter um conhecimento profundo da palavra para poder apresentar as verdades a respeito desse estudo que vamos estar trabalhando. Por outro lado, também, precisamos ter em mente que existem outras considerações de pessoas que evitam estudar essa disciplina, evitam estudar a doutrina escatológica. E essa tentativa de evitar o estudo acaba levando a 3 considerações. Primeiro, é a tendência do cinismo desistente. Isso quer dizer que a pessoa, ela desiste, ela sabe que é um fato, mas ela desiste de pesquisar a respeito desse assunto. Desiste de se aprofundar na palavra de Deus para conhecer a respeito da esperança que a escatologia descreve para a gente. Por causa do desânimo em pesquisar a respeito dos assuntos escatológicos. O segundo equívoco que também encontramos nesse período é a tendência da minimização. Isso quer dizer que nós conhecemos o texto bíblico, a pessoa conhece o texto bíblico a respeito dos fatos escatológicos, mas não dá valor a esses fatos. Não estuda, não pesquisa, não traz uma orientação para a igreja a respeito desse assunto. E ela, logicamente, não dá esse valor que a palavra apresenta para a gente sobre a vinda do Cordeiro. E existe também a tendência de estudar a escatologia, em terceiro lugar, de forma desordenada. Ele não alinha o texto. Isso quer dizer que ele pega versículos salteados na Bíblia, sem uma ordem de fatos sistemáticos, sem um entendimento sobre o que a palavra de Deus diz. Somente olha para o texto e não trata o texto como o texto deve ser tratado, ao entendimento bíblico, para uma compreensão real da igreja presente. Durante esse trimestre, nós vamos aprofundar nessa doutrina escatológica. E o meu desejo e minha oração, gente boa, é que Deus te use na palavra, que você seja a boca de Deus, para orientar os teus alunos, com o fogo de Deus no teu coração, para trazer essa esperança vindoura do Cristo amado, que muito em breve retornará para buscar a sua igreja, e eu espero que você esteja presente nisso também, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda, deixa aí o teu glória a Deus. John Walvoord
faz questão de dizer que a esperança bendita da vinda de Cristo tem sido uma esperança aguardada desde os primórdios da igreja, desde o princípio apostólico pelos discípulos de Jesus. E esse papel de aguardar essa esperança deve arder também em nosso coração. Nos primeiros séculos da igreja, por exemplo, no início, no nascedouro da igreja, não houve nenhuma especulação sobre a maneira interpretativa hermenêutica como utilizamos hoje em dia para compreender os fatos escatológicos. A Igreja de Cristo acreditava e continua acreditando no evento vindouro de Cristo, na parúzia, no arrebatamento da igreja de forma repentina. Reinaldo Odilo, nosso querido pastor, autor da lição, ele faz questão de tratar também que a doutrina escatológica deve ser, sim, regulamentada, deve ser, sim, organizada para a edificação da igreja, para a orientação do povo de Deus, para a orientação dos teus alunos na escola bíblica dominical. Todavia, existem várias correntes de interpretação quando nós estudamos a palavra de Deus. E precisamos também listar para você essas correntes de interpretação, essas linhas, para que você tenha entendimento sobre o viés que nós vamos estar utilizando com você na escola bíblica. Por exemplo, se nós formos pegar o livro de Apocalipse e tentar entender o livro de Apocalipse, existem várias correntes hermenêuticas a respeito da interpretação desse livro. O pastor Reinaldo Odilo trata sobre algumas correntes aqui. A primeira corrente é a escola pretérita. Essa escola acaba tratando a respeito do livro de Apocalipse da seguinte maneira: que os fatos que aconteceram no texto de Apocalipse, naquele livro, estão linkados a uma linha temporal. Isso quer dizer que são fatos que aconteceram apenas no período do Império Romano e ficaram lá. Essa é a visão da escola pretérita. Existe também outra escola. A segunda escola que eu quero apresentar para você é a escola futurística. Ela pega o texto de Apocalipse e os fatos que estão ali e entendem que esses fatos tratam somente do futuro, ou seja, saem da linha temporal do Império Romano e vão para um futuro além do nosso tempo. E começam a datar, por exemplo, fatos escatológicos que aconteceram no decorrer da história para trazer um entendimento a respeito dessa visão do texto de Apocalipse. A terceira escola é conhecida como a escola idealista. Ela pega o texto de Apocalipse, pega os fatos que estão ali e começam a trabalhar os fatos somente de forma simbólica ou de forma espiritual e não vão de uma forma profunda cavando no texto. Ou seja, a visão hermenêutica é uma visão simbólica e espiritual. A quarta escola que nós encontramos de linha hermenêutica ao estudar o texto de Apocalipse é a escola eclética. Esse tipo de escola procura trabalhar o seguinte: ela procura unir as demais escolas, pega um fato da escola pretérita, da escola futurista, da escola idealista e une esses fatos para poder, então, criar a sua linha de interpretação. Ela praticamente utiliza todas as correntes para poder delinear a sua, para poder compreender a respeito do texto de Apocalipse. A quinta escola que eu quero apresentar para você é a escola histórica. Na escola histórica, o texto de Apocalipse passa a ser interpretado como fatos que aconteceram no decorrer da história. Russell Chamberlain, por exemplo, dá exemplos dessa interpretação da escola histórica. E ele destaca que do capítulo 1 ao 19, todos os fatos que aconteceram em Apocalipse podem ser apresentados no decorrer da história no nosso tempo, em períodos históricos, para poder delimitar a respeito dessa interpretação. A exemplo disso, nós podemos, por exemplo, pegar as mensagens que Jesus dirige às igrejas que estão na Ásia, como mensagens em períodos temporais. Essa aqui também é uma linha de interpretação. Por exemplo, se você pegar a igreja de Éfeso, aquela pregação de Jesus, lá em Apocalipse capítulo 2, para a igreja de Éfeso, é dirigida
literalmente a igreja apostólica, aquela igreja primitiva, aquela igreja nascedora ali. Se nós pegarmos a mensagem à igreja de Esmirna, nós vamos entender que aquela pregação está dirigida à igreja perseguida, no período histórico do século 2 e 3 da nossa história aqui. Se nós formos ler a mensagem à igreja de Pérgamo, aquela mensagem trata sobre uma pregação voltada nessa linha de interpretação histórica para o período histórico do ano 300 a 500, período que a igreja teve esse favor imperial sobre si. A igreja agora passa a ser governante no Estado. Se nós formos ler a igreja de Tiatira, interpretando pela corrente histórica, nós vamos entender que faz parte da igreja da Idade Média, do ano 500 até o século XVI aqui. Quando você pega a história da igreja e entende essas questões, você encontra um caminho hermenêutico aqui também. Quando você observa a leitura da mensagem de Cristo para a igreja de Sardes, parece que se encaixa com o período histórico do século XVI a XVIII, da nossa linha temporal. Quando você observa a mensagem de Jesus à igreja da Filadélfia, fala exatamente sobre um período em que a igreja está no fervor espiritual das missões mundiais entre o século XIX e XX da nossa linha temporal. E se você observar a igreja de Laodiceia, que é a última mensagem que Jesus dirige às igrejas da Ásia, aquela igreja é a igreja do tempo do fim, a igreja de hoje. Essa é uma corrente interpretativa a respeito desses fatos, somente analisando o texto de Apocalipse aqui. John Walvoord faz questão de dizer que no nosso tempo existem algumas correntes hermenêuticas de interpretação, além dessas que trabalhamos com você. Essas correntes de interpretação procuram agora estudar o tema escatologia de forma sistemática. São linhas interpretativas. E existem, por exemplo, 3 linhas interpretativas que são muito conhecidas. A primeira linha é conhecida como pós-milenismo. O pós-milenismo trabalha o seguinte: essa linha prega que a grande tribulação só vai acontecer depois do milênio. E outro detalhe, descreve também que a igreja vai passar pela grande tribulação. E o retorno de Cristo só acontece depois do milênio e da grande tribulação. Essa linha interpretativa não é a que nós, pentecostais, seguimos. Existe outra linha interpretativa na visão sistemática, conhecida como a linha amilenista. Essa palavra já traz a ideia da negação do milênio. Nessa linha de interpretação, o milênio já está acontecendo. Essa linha também acredita que a igreja passará por parte da tribulação. E então, Cristo retornará em qualquer momento. Essa linha não faz a distinção entre o rapto da igreja, o arrebatamento, e a segunda vinda. Não é a linha interpretativa que nós seguimos também. A nossa linha é a linha sistemática que acredita no pré-milenismo. Vamos explicar isso para você. Essa linha acredita que Jesus retornará antes do milênio e também antes da grande tribulação. Essa linha é a linha que nós pentecostais acreditamos. Nós pregamos, ensinamos e professamos isso na nossa declaração de fé, que Cristo retornará para a sua igreja antes da tribulação. Se a situação está ruim agora, imagina no período da tribulação. Será muito pior. E a Bíblia faz questão de trabalhar com a gente, de forma hermenêutica, de forma sistemática e de forma específica também, que essa linha interpretativa é a que mais se encaixa no entendimento a respeito dos assuntos da escatologia. E nós, pentecostais, acreditamos nessa linha de pensamento, estudamos ela e durante esse trimestre vamos detalhar ela com você. Eu espero, de forma introdutória, estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, se eu estou te ajudando, deixa aí teu comentário. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda essa aula para ele ou para ela. Vamos agora para o primeiro ponto, mergulhando então nesse assunto que vamos trabalhar hoje em sala de aula, para a glória de Deus. A doutrina das últimas coisas e a Bíblia. Nós vamos estar olhando nesse primeiro ponto sobre esse assunto. John Walvoord faz questão de destacar que a linha de interpretação pré-milenista é a que mais se encaixa com os fatos bíblicos.
E essa linha apresenta uma esperança concreta para a Igreja de Cristo. Nessa linha, nós vamos estar detalhando com você, durante esse trimestre, sobre a nossa maneira de pensar, sobre como nós pentecostais acreditamos a respeito da vinda do Cordeiro, sobre o arrebatamento da igreja e sobre a segunda vinda de Jesus, que é distinta. Vamos entender também sobre os fatos que antecedem esse arrebatamento. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que é escatologia? Conforme Severino Pedro da Silva, um grande baluarte da Assembleia de Deus, um grande pastor e um grande estudioso também da área da escatologia, ele destaca para a gente que a palavra escatologia tem uma divisão muito linda. A palavra escata traz essa ideia do termo grego, fala sobre últimas coisas. E a palavra logia, que vem do termo grego logos, fala sobre estudo, conhecimento. Ou seja, doutrina das últimas coisas, conhecimentos das últimas coisas, estudo dos fatos do tempo do fim. E nós vamos entender isso à luz da palavra. A escatologia também, para nós que estudamos, pode se dividir de 3 maneiras, além daquelas visões sistemáticas. A escatologia ela pode ser trabalhada na esperança universal. Essa é a primeira maneira. Ou seja, todos nós acreditamos, independente da corrente interpretativa, que nós já detalhamos para você, que essa esperança do reino de Deus é uma esperança vindoura. Existem as correntes que acreditam que Jesus virá depois do milênio, mas acredita que esse milênio vai acontecer, que esse reino de Deus vai acontecer, e também existe a corrente que Jesus virá e apresentará o seu reino, e existe a nossa corrente que acredita que Jesus virá antes e estabelecerá o seu reino vindouro de uma forma universal e visível, para que todos os povos reconheçam que ele é o Senhor. Outra coisa que nós descobrimos também ao estudar escatologia, que a escatologia também pode ser trabalhada de forma individual, a partir da morte de cada ser humano. Ou seja, isso é propagado por nós cristãos. Nós acreditamos que aqueles que morrem em Cristo, eles morrem professando a fé. E a nossa esperança é que um dia Cristo se revelará para a sua igreja e para eles que já partiram no Senhor. Para eles será de forma fantástica, porque eles ressuscitarão no Senhor e terão encontro com o Senhor nos ares. Então, a escatologia também trabalha esse viés. Outro detalhe que você descobre também ao estudar escatologia é que a escatologia também trabalha a corrente intermédia. Procura estudar o estado entre a morte e até a segunda vinda, ou o arrebatamento da igreja, sobre o caso de cada pessoa que morreu em Jesus, ou até mesmo daqueles que não morreram com o Senhor. Essa visão é trabalhada na corrente da escatologia. Quando nós paramos para estudar, por exemplo, a declaração de fé das Assembleias de Deus, inclusive eu quero indicar para você utilizar a declaração de fé das Assembleias de Deus, você vai perceber que nós cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Jesus é um evento realizado em 2 fases. Para nós, ela é trabalhada através do arrebatamento da igreja de forma distinta e invisível somente para os santos, e também ela é trabalhada nesse segundo retorno de Cristo nos ares agora, sendo apresentado de forma gloriosa com a sua igreja, de uma forma que todo olho verá, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. A primeira fase, para nós, é conhecida como o arrebatamento da igreja. Esse arrebatamento acontecerá antes da tribulação, antes do milênio. Será de forma repentina, somente para os santos, os crentes em Jesus, somente para aqueles que têm um relacionamento com o Senhor. Por isso é importante entender isso aqui. E a nossa base bíblica está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. A segunda fase, como eu estou descrevendo para você, é quando Cristo agora aparece nos ares, com a sua igreja glorificada, adornada nos céus, de uma forma que todos aqueles que permaneceram, que ficaram na terra, que ficaram diante do domínio do anticristo, da besta e do falso profeta, vão reconhecer a igreja de Cristo, vão ver o Cristo glorificado,
como está escrito em Apocalipse 1:7. E nessa segunda vinda, Cristo retornará com os seus santos, com você, que tem o nome escrito no livro da vida, que vai receber uma nova veste celestial, um novo corpo, um novo nome. Glória a Jesus. Nos ares, nós seremos apresentados ao mundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, fala sobre isso também. A nossa esperança vindoura é real. Jesus vem. E nesse trimestre nós vamos detalhar tanta coisa aqui com vocês, e eu espero que Deus em Cristo fale com você. Coloque fogo no teu coração. Que Deus te use como boca de Deus na escola bíblica. Que os teus alunos fiquem empolgados para a glória de Deus. E que o Espírito Santo te use de uma forma maravilhosa. Avançando, vamos para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. É uma proposta do pastor Reinaldo Odilo. Que o Espírito Santo ajude o crente a entender o estudo da escatologia, a maneira como nós cremos e entendemos e professamos a respeito dessa vinda do Cristo amado. Gutierrez Cerqueira, no seu texto, O Espírito e a Palavra, faz questão de dizer que nós, pentecostais, somos adeptos da hermenêutica bíblica, somos adeptos desse entendimento da Palavra de Deus. E isso é respeitado até mesmo pelos conservadores da linha hermenêutica. Então, tudo aquilo que nós acreditamos tem pauta na palavra, tem concretude na palavra de Deus, tem entendimento nas Escrituras. Leonildo Silveira Campos, um grande estudioso sobre o pentecostalismo brasileiro, ele faz questão também de trabalhar que o pentecostalismo brasileiro, especialmente a Assembleia de Deus, procura trabalhar exatamente esse entendimento pautado na palavra. A nossa hermenêutica parte do texto, parte da escritura, parte da palavra de Deus. O nosso conhecimento tem base na escritura, na mensagem do Evangelho de Jesus. Então, tudo aquilo que a gente vai estudar sobre escatologia tem esse pautar aqui na Escritura. E outro detalhe, nós também acreditamos que o Espírito Santo nos ajuda a entender o texto, a compreender o texto. Usamos e utilizamos as ferramentas hermenêuticas. É necessário você fazer isso. É necessário você buscar no texto, cavar o texto, pesquisar sobre o texto, entender sobre o texto. Mas contamos com a ajuda do Espírito Santo para esse entendimento. Você também conta com a ajuda do Espírito Santo para entender a palavra? Eu conto. Se você conta com isso, por favor, comenta isso. É muito importante para nós. Silas Daniel, nosso querido pastor, trazendo no seu texto a história das convenções da Assembleia de Deus, eu estava observando que ele faz questão de registrar que em diversos fatos históricos na história da Assembleia de Deus no Brasil, em diversas reuniões convencionais, os pastores paravam para estudar a palavra de Deus, paravam para entender exatamente o conhecimento escatológico, para aprender sobre a doutrina e repassar aos membros da igreja. E nesses estudos, a leitura da palavra, o entendimento hermenêutico, junto com a experiência pentecostal, essa experiência do Espírito Santo sobre nós, andam juntas. Então, na linha interpretativa, nós precisamos compreender que o Espírito Santo caminha com você, te ajuda a avançar para a glória de Deus. Gutierrez Cerqueira ainda chega a dizer que nós, pentecostais, somos bíblicos. Nós acreditamos no que a Bíblia diz. Nós não somos apenas lucanos, ou seja, aqueles que leem a palavra somente com a ótica de Lucas, ou paulinos, aqueles que só leem a palavra com a ótica de Paulo. Nós lemos a palavra com a ótica bíblica, com a visão bíblica, com o viés pentecostal. Pastor Ezequiel Soares, na declaração de fé das Assembleias de Deus, faz questão de dizer que a nossa leitura sobre os fatos bíblicos, sobre os entendimentos escatológicos, apontam para a ação do Espírito Santo em nós. Isso quer dizer que quando nós lemos a palavra, ô glória, quando nós estudamos a escatologia, ô glória, entendemos que o Espírito Santo está nos ajudando a ficar firme, está nos ajudando a permanecermos fervorosos, está nos ajudando a permanecermos
fiéis em Jesus. E nós, cristãos pentecostais, acreditamos na suficiência das Escrituras. O texto sagrado para a gente é real. É a palavra do Deus vivo falando conosco. William Robert Menzies, grandes teólogos pentecostais, fazem questão de dizer que nós olhamos para a Bíblia toda e olhamos especialmente para o Novo Testamento, compreendendo os estudos da palavra de Deus, contando com a ação do Espírito Santo em nós, em nosso coração. Eu acredito nessa ação poderosa. Você também, querido professor da escola bíblica, deve acreditar na ação do Espírito Santo em você, através de você, em teu coração, colocando fervor na tua alma. É por isso que o nosso viés é centrado em Jesus. A nossa interpretação parte da esperança do Cristo. Quer ver? Todo crente pentecostal, assembleano, acredita que o Cristo é o centro da palavra, que Jesus é o centro da nossa interpretação. Isso é tão claro que a nossa linha de interpretação parte de 4 pilares, e todos esses pilares são fundamentados em Jesus. Nós, pentecostais, professamos, acreditamos nesse viés. Que viés é esse? Nós cremos e ensinamos para todas as pessoas que Jesus salva. Ele é o centro da salvação. Nós cremos, profetizamos e ensinamos que Jesus cura. Ele traz a cura, ele é o centro da cura. Cura emocional, cura física, espiritual também. Ele age sobre você. Nós professamos, ensinamos, acreditamos que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. É uma esperança para nós, e essa esperança é real. Os dons espirituais são atuais no nosso tempo também. Essa visão de entender a respeito do viés escatológico, encaixando com os dons, faz parte do cumprimento também das profecias escatológicas para o nosso tempo. Nós também ensinamos, professamos e acreditamos que Jesus em breve virá. E esse retorno de Cristo é iminente. Acontecerá em 2 fases. Cristo aparecerá somente para a sua igreja de forma repentina. Cristo retornará de forma visível agora para todo o mundo. E nós cremos nessa esperança. E eu espero que Deus em Cristo coloque esse fogo no teu coração. Que você, em nome de Jesus, seja um instrumento de Deus. Deixa Deus te usar na EBD. E se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele e compartilha essa aula de hoje da Escola Bíblica Dominical aí na tua rede social. Avançando, vamos agora para o nosso terceiro subtópico do primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Deus fala a respeito do futuro? Reinaldo Odilo, nosso querido pastor, autor da lição, faz questão de detalhar também que Deus sempre fala a respeito do futuro. Quando você olha para a Bíblia e começa a ler desde o Gênesis ao Apocalipse, você vai ver a esperança escatológica desde o princípio, apontando para o fim. A linguagem do Senhor é uma linguagem do futuro. Você percebe, por exemplo, lá no próprio Evangelho, a esperança vindoura daquele que nasceria da mulher, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando você observa também personagens bíblicos citados aqui pelo Reinaldo Odilo, você percebe que Deus prometeu a Abraão um futuro magnífico. Abraão, ele recebe essa promessa, e essa promessa também é uma promessa futura, escatológica. Quando você olha para a Bíblia, Deus prometendo a Moisés a conquista de Canaã, e essa conquista representa exatamente hoje no nosso tempo esse retorno de Cristo, essa Canaã celestial. Quando você olha para a Bíblia, você encontra Deus fazendo promessas a Davi a respeito do seu trono. E Cristo nasce a partir da raiz de Davi. E nós entendemos na Bíblia que há essa visão da linguagem de Deus. Deus sempre fala desde o início desse encontro magnífico com a sua igreja, com o seu povo, com a sua geração santa. Stanley Horton, na sua teologia sistemática, faz questão de dizer que os eventos que estão registrados dentro da Bíblia não são eventos que podem ser considerados como eventos que não vão acontecer. São eventos verdadeiros. A vinda de Jesus não é uma mera reflexão histórica. A vinda de Cristo é algo real, preparado para a sua igreja.
eu aguardo essa vinda, você também. Gênesis nos demonstra que Deus criou o mundo traçando o seu plano da salvação. Isso aqui é visão escatológica. Antes da criação do mundo, Deus já nos predestinou, nos nomeou, nos escolheu para sermos o seu povo, como está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele já havia planejado tudo, ele já tinha traçado essa esperança maravilhosa de se restaurar em sua presença. Ele te ama e por isso ele traz para nós essa esperança vindoura, essa linguagem do futuro. Tudo para Deus não acontece por acaso. Quando nós lemos Gênesis 3,15, ele fez a promessa. E quando nós encontramos o texto de Apocalipse 2,9, ele cumpre a promessa. A sua promessa é uma promessa magnífica, poderosa. O reino de Deus é um reino real. E nós olhamos para a Bíblia acreditando nessa esperança. A Bíblia apresenta a redenção do homem como também uma visão de uma interpretação escatológica. Isso desde o início, nessa redenção, nesse resgate em Jesus. A Bíblia apresenta isso como uma visão de esperança. Em Filipenses 1,6, Paulo faz questão de dizer para a igreja de Filipos: aquele, Jesus, o nosso Senhor, que começou a boa obra, é fiel para cumprir até o fim. Ele começou antes da criação da humanidade. Ele é fiel para cumprir toda a esperança vindoura para a igreja de Cristo até o fim. Eu creio nessa promessa. Glória a Jesus. Que você também acredite, que isso arda no teu coração. Vamos colocar a casa em ordem. Vamos arrumar a nossa vida. Jesus virá. E muito em breve nós teremos um encontro com o Senhor nos ares. Ele tem um novo nome para você. Se eu estou te ajudando até aqui, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos avançar para o segundo ponto. Todos os conceitos de tudo aquilo que eu estou trazendo para você de forma detalhada estão disponíveis no nosso site Facilita EBD para quem se torna um dos nossos assinantes. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto: por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Por que a gente deve estudar escatologia? Nós estudamos a doutrina das últimas coisas porque nós acreditamos que Jesus virá. E por que nós acreditamos que Jesus virá? Nós acreditamos que Jesus virá porque ele mesmo afirmou que voltaria, como está escrito em João 14, versículo 3. E também Apocalipse 22, versículo 20. Nós acreditamos que Jesus virá porque os anjos afirmaram que ele retornaria. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Nós acreditamos que Jesus virá, nós pentecostais, porque os sinais estão se cumprindo conforme as profecias que Cristo detalhou. Isso está apresentando como sinais que atestam que ele retornará. Isso está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 28 a 31. Nós acreditamos que Jesus virá pelo testemunho da ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comeres desse pão, desse suco que representa então o sangue de Cristo, vocês estão comendo em memória de mim. Que Deus em Cristo use você. O primeiro subtópico do segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O primeiro subtópico do segundo ponto trata sobre o seguinte assunto: para termos uma vida santa. Dietrich Bonhoeffer faz questão de destacar para a gente algo muito importante a entendermos a respeito do discipulado, aguardando a vinda de Cristo. Que a igreja de Cristo, a igreja dos discípulos de Jesus, que nós fazemos parte, é uma igreja que já foi arrebatada do mundo. Ou seja, a igreja ela já é tirada desse mundo. Nós fomos separados desse mundo para termos uma vida santa. Porém, essa igreja vive no mundo, entendendo que esse mundo é mau, é corrupto, mas essa igreja não se contamina com o mundo, pelo fato de escolher ter uma vida santa para com o Senhor. Isso é discipulado. Isso é vida cristã. É vida santa também. Efésios 5:27 está escrito que a igreja ela é santa. Então, Jesus virá para arrebatar a sua igreja santa. Outro detalhe também que entendemos à luz da palavra. Em 1 Coríntios 14:34,
que Deus age nessa comunhão dos santos. Então, essa comunhão é um marco também da igreja, e essa igreja será arrebatada pelo Senhor. Outro detalhe que entendemos também sobre a importância da santificação da igreja. Romanos capítulo 1, versículo 7, essa igreja e seus membros foram chamados para serem santos. Então, nós fazemos parte dessa igreja que é santa. Outro detalhe que também descobrimos sobre a importância do discipulado, que aponta também para a escatologia da igreja, em 1 Coríntios 1, 2, que os membros da igreja são santificados agora em Jesus, são tirados do mundo, santificados em Jesus. Você foi tirado do mundo e está santificado em Jesus. Efésios 1, 4, nós fomos separados desse mundo para sermos agora a igreja de Deus. E Cristo virá para quê? Arrebatar a sua igreja, uma igreja que vive de forma santa. Êxodo capítulo 15, do 11 ao 13, Deus fez um compromisso, uma aliança com os seus servos, com o seu povo. E o seu povo é separado para a santificação, para a santidade. Isso fala de um discipulado também. Devemos nos espelhar em Deus. E acreditar na escatologia é entender que essa escatologia aponta para Jesus, aponta também para esse retorno do Cristo. Quando nós olhamos para a proposta do pastor Reinaldo Odilo, nós descobrimos outra questão bem interessante no livro de apoio da lição, com base em Apocalipse 17:30, que Deus alerta em todo lugar, em todo tempo, para os homens permanecerem santos, tendo um relacionamento com Cristo, porque muito em breve o Senhor retornará para arrebatar a sua igreja. Deus, em todo o contexto da história, nos fatos bíblicos, demonstra esse desejo de se encontrar com o seu povo, aquela grande multidão que está preparada para esse retorno de Cristo maravilhoso. E nós precisamos ter esse entendimento também. Dietrich Bonhoeffer faz questão de destacar outra lição importantíssima sobre a visão do discipulado em santificação, que o próprio Deus, ele assume essa postura de humildade, assume a postura de carne, de ser humano, de enfrentar essas emoções que nós temos, levando sobre o seu próprio corpo, encarnado como filho, as marcas dos nossos pecados, toda a nossa punição, para nos oferecer uma vida santa. Romanos capítulo 3, versículo 26. Ele te oferece uma vida santa para que você faça parte do povo que vai ser arrebatado e morar no céu. Avançando, vamos para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: preparados e sempre alertas. Esse é o papel da igreja. Você deve estar preparado para o retorno de Cristo, sempre alerta diante desse retorno que acontecerá. Tanto os discípulos dos dias bíblicos que caminhavam com Jesus estavam querendo saber a respeito do tempo do fim. Certa feita, um dos discípulos questionou Jesus quando aconteceriam essas coisas. E Jesus, então, respondendo aos discípulos sobre os fatos que aconteceriam antes do seu retorno maravilhoso, ele dá alguns detalhes primordiais registrados nos evangelhos. Os discípulos perguntam a respeito do tempo do fim, sobre o fim do mundo. Mateus capítulo 24, versículo 3. E Jesus então responde em sua pregação, responde em sua mensagem sobre a visão do seu reino universal, o reino de Deus, estabelecido por ele em glória. E ele dá detalhes sobre isso. João capítulo 14, versículo 3. Ele faz questão de dizer que tudo estaria preparado. E quando estivesse preparado, ele retornaria para levar-nos para ele, para habitarmos na morada celestial. Quando nós olhamos para a Bíblia, em Lucas capítulo 12, versículo 40, ele destaca que a vinda do Filho do Homem, ou seja, esse retorno de Cristo em glória, esse retorno do arrebatamento, aconteceria em um momento em que ninguém esperaria. É algo de surpresa, é algo inesperado. Porém, Jesus relatou que isso aconteceria, já nos deixou avisado. Mateus 24, do 23 ao 25, ele destacou que um dos sinais seria o aparecimento de muitos falsos profetas, falsas pregações, falsos cristos, pessoas que enganam o povo com a palavra de Deus. Para pensar, será que isso não está acontecendo no nosso tempo? Ele também deixou outro fato bem interessante. Mateus 24, 36. Que somente
Deus é aquele que sabe o dia e a hora que aconteceria esse retorno maravilhoso. Somente o Senhor, somente a Deus pertence o momento exato. Os seus anjos já estão prontos. O Senhor Jesus já está pronto. Mas o tempo de Deus está se cumprindo também. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pedro, escrevendo para os irmãos a respeito da esperança da igreja, ele disse que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E o tempo de Deus acontece de forma fiel. Cristo retornará para buscar a sua igreja. Em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, Pedro diz que um dos sinais seriam que nos últimos dias apareceriam muitos escarnecedores, pessoas que zombam da nossa esperança, zombam do retorno de Cristo, zombam da nossa pregação. Isso está presente também em nossos dias. Nós precisamos parar para refletir. Cyrus Ibord, escrevendo na Teologia Sistemática Pentecostal, ele relata alguns fatos escatológicos que nós precisamos entender de forma sistemática para esse entendimento sobre o viés escatológico aqui. Primeiro, ele relata que o primeiro evento que acontecerá será o arrebatamento da igreja, com base em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, de forma repentina, secreta para os santos, para os crentes em Jesus. O mundo não vai ver, somente os que estão em Jesus, salvos com o nome escrito no livro da vida. Outro fato que nós entendemos que após o arrebatamento, dá-se então início agora à grande tribulação, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 21, também em Marcos capítulo 13, versículo 19 ao 23. Outro fato que nós vamos entender à luz da palavra de Deus é que essa segunda vinda agora acontece no final da grande tribulação. Ela é diferente, como já disse para você, do arrebatamento. O arrebatamento é só para os crentes. A segunda vinda é Cristo aparecendo para o mundo com a sua igreja. Essa segunda vinda está registrada em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Depois, acontecerá então o julgamento das nações, como está escrito em Joel capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 14 também. Ele também cita para a gente que após esse julgamento dá-se então o início do período conhecido como milênio. Isaías capítulo 2, versículo 2 cita isso, e Apocalipse capítulo 20, versículo 2, 4 e 6. Pós-milênio, o que acontece? O juízo final, como está registrado em Salmos capítulo 9, versículo 7, Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, e 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Pós-juízo final, nós vamos ter um encontro no novo céu e na nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 8. Como o próprio João relata sobre as coisas maravilhosas que ele viu na visão do Apocalipse. Vamos avançar agora para o nosso terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: para termos esperança e combatermos as heresias. Pastor Reinaldo Odilo destaca para a gente o seguinte na sua lição: que as sementes de heresias estão espalhadas também no estudo sistemático da escatologia. Existem pessoas que interpretam a escatologia de qualquer maneira. Já citamos aqui diversas correntes para você. Em 1 de Pedro 3,15, existem aqueles que questionam sobre a nossa fé. Outro detalhe também que entendemos ao estudar escatologia é que atualmente existe uma linha de pensamento conhecida como universalismo ou universalista, que diz que todas as pessoas, até mesmo os seres celestiais, entre eles Satanás, terá a oportunidade de um arrependimento vindouro, todos serão restaurados em Deus. Essa visão escatológica é uma visão errada, herética, que não tem conformidade com a palavra de Deus. Existem correntes diferentes também da nossa. Essas visões já foram propagadas. Por exemplo, a visão milenista ela foi propagada por Agostinho, de Hipona. Ela também é propagada atualmente por Louis Berkhoff, que acredita que a igreja passará por essa tribulação. A visão pós-milenista, que é a que a gente não segue, que acredita que Cristo virá depois do milênio, depois da grande tribulação, foi propagada nos estudos de Charles Rhodes. Nós não seguimos essa corrente interpretativa.
Nós seguimos a visão pré-milenista. A nossa visão pré-milenista interpreta que a igreja será arrebatada antes do milênio, que a igreja não passará pela tribulação, período dos 7 anos. E nós temos base para isso. João capítulo 14, versículo 1 ao 3 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5. Nós encontramos bases bíblicas ali, concretas, que destacam que a igreja não passará pela tribulação. Segundo Tim LaHage, a interpretação pré-milenista é uma interpretação que trabalha os fatos da Bíblia de forma literal. Ou seja, para nós, o que está escrito na Bíblia é o que vai acontecer. Então, a nossa corrente interpreta muito bem essas questões aqui. Eu espero que Deus em Cristo use você, que você traga clareza para com os teus alunos em sala de aula. Avançando, vamos agora então para o nosso terceiro ponto. O nosso terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto: vivendo a esperança cristã. Cyrus Rebord, no texto da Teologia Sistemática Pentecostal, apresenta para a gente alguns sinais que precedem o arrebatamento da igreja. Esse arrebatamento está registrado em Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33. Que sinais são esses? Mateus 24, 5. Falsos profetas, falsos mestres vão surgir no nosso tempo. Guerras e rumores de guerras, como está escrito em Mateus 24, 6. Nação contra nação, Mateus 24, 7. Fome e terremotos, Mateus 24, 7. Falsos profetas, Mateus 24, 11. Também no nosso tempo, o multiplicar da iniquidade, Mateus 24, 12. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. A ciência multiplicada, citado lá por Daniel, capítulo 12, versículo 4, também citado por Naum, capítulo 2, versículo 3 e 4, e Isaías 60, versículo 8. Os dias, semelhante aos dias de Noé, onde todos desfrutavam dos seus prazeres, Lucas capítulo 17, versículos 26 ao 30, Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 11, e também a volta dos judeus à Palestina. E isso está acontecendo no nosso tempo, citado por Jeremias, capítulo 32, versículo 36 ao 42, e Amós, capítulo 9, versículo 14 e 15. Todos esses sinais precedem, citam os tempos do fim. Avançando, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o retorno iminente do noivo. Esse é o primeiro subtópico do terceiro ponto. Pastor Reinaldo Odilo trata a respeito desse assunto da seguinte maneira, com a pergunta: como aguardaremos o nosso Senhor? Como a Igreja de Cristo, como você como crente, aguarda a vinda do Senhor? Severino Pedro da Silva, no seu texto Escatologia, ele destaca que esse retorno de Cristo tem um tríplice significado, pode ser trabalhado de 3 maneiras. A primeira maneira, ele é trabalhado para a igreja, sobre o arrebatamento em si, essa igreja que será arrebatada, que eu e você nós fazemos parte. A segunda maneira, o arrebatamento da igreja tem impacto sobre Israel, esse retorno agora dos judeus para Israel e esse reconhecimento de Jesus como Senhor, como Cristo. E a terceira, para as nações, quando a igreja agora se revela com Jesus e esse governo de Cristo no milênio. Então o arrebatamento trata sobre esse impacto que é verdadeiro. E aí vem a questão: quem será arrebatado? Quem participará então desse arrebatamento? Todo crente que é lavado e remido no sangue de Jesus. Isso quer dizer que se você tem um relacionamento com Cristo, está tendo uma vida cristã, cultuando a Jesus, você participará desse arrebatamento. Se você possui o seu nome escrito no livro da vida e nasceu de novo, conforme está escrito em João 3:3, nasceu do Espírito, você então participará desse arrebatamento. Nós entendemos, à luz da Bíblia, que há algumas diferenças bem claras entre o arrebatamento e a segunda vinda. O arrebatamento para nós é a maneira que Cristo virá de forma repentina, de forma inesperada, para a igreja. Somente a igreja vai ver, vai ouvir e vai perceber. Isso está registrado em 1 Tessalonicenses 4,17. Somente a igreja vai escutar o alarido de Deus, a trombeta de Deus, e ele retornará.
A segunda vinda já é diferente, é pós-tribulação, e essa segunda vinda é quando Cristo aparecerá com a sua igreja em glória, glorificada, como está escrito em Apocalipse capítulo 9, versículo 14. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente precisa entender que a segunda vinda, ela acontecerá de forma visível. O mundo verá a igreja, conforme está escrito lá em Apocalipse capítulo 6 ao 19. A igreja será apresentada ao mundo pós-tribulação. O arrebatamento da igreja é somente para os salvos, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 e Apocalipse 3, 10. Que acontece antes da tribulação. Essa esperança, Deus nos livra dessa tribulação. Esse é o nosso entendimento sobre arrebatamento. Eu espero estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, comenta aí, isso é importante para a gente. O segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A expectativa do arrebatamento. Quando nós pegamos, por exemplo, o texto da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, o termo arrebatamento descreve o rapto da igreja, com base em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Para a gente, esse arrebatamento é secreto somente para a igreja, somente para os salvos em Jesus. Para você que está assistindo a aula comigo aqui. Nesse evento, todos os mortos que morreram em Jesus ressuscitarão primeiro e terão encontro com o Senhor nos ares. Nós que ficarmos vivos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52 e 53. Receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, e nos encontraremos com esses que foram ressuscitados em Jesus nos ares como igreja de Deus. Esse evento será invisível aos olhos do mundo, mas será visível para a igreja de Deus. Você, gente boa, vai se encontrar com Abraão, com Isaac, com Jacó, glória a Jesus, com Paulo, com Pedro, com Tiago, com Jesus, oh glória. Imagina aquele momento glorioso, aquela festa nos céus, e a igreja de Cristo vai estar lá, você vai estar lá também. Esse momento, ele é precedido por apostasia, por guerras, por fomes, por perseguição. Trata exatamente de algo muito parecido com o nosso tempo também, com o nosso período, por perseguições de várias maneiras contra a igreja de Deus. Após esse evento, acontecerá então a grande tribulação. Reinaldo Odilo chega a destacar para a gente, no seu livro de apoio, que sem dúvida muitos crentes não estão levando a sério a vida devocional, a vida prática de leitura da palavra, de comunhão com Jesus, de acreditar no Senhor, de ter um encontro com Cristo, um relacionamento com Jesus genuíno. Muitos crentes estão deixando isso de lado e, infelizmente, não estão agradando a Deus em sua vida devocional. Ele virá para buscar gente compromissada. Então, está na hora de nós organizarmos isso em nossa vida devocional também. Mateus 25. Versículos 11 e 12. Infelizmente, muita gente vai ficar de fora no dia do Senhor. Tem que ter azeite na tua lamparina. Você tem que estar preparado para o dia da glória do Senhor Jesus. Gente, que essa palavra use você. Que Deus te use através da palavra. Preste atenção no que eu estou dizendo. Que essa palavra use você. Não que você use a palavra. Nós somos servos da palavra. Que a palavra te use como boca de Deus para guiar vidas na escola bíblica. O terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto: a bem-aventurada esperança do crente. Pastor Reinaldo Odilo diz que a escatologia fala de esperança, fala sobre o futuro, sobre os sinais. E esses sinais demonstram para a gente as bordas do Cordeiro. Deus tem preparado para você um galardão especial. Deus tem preparado para você um banquete. Gente, eu fico imaginando a Santa Ceia no céu. Deus tem preparado para você um novo nome. Deus tem preparado vestes novas, corpo glorificado, uma nova morada. Eita glória! Que Deus em Cristo coloque esse desejo no teu coração. A esperança do crente é a cidade maravilhosa, como está escrito em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 8
do versículo 1 ao 8, nós vamos perceber isso. Nós percebemos também, à luz da palavra de Deus, que nós aguardamos essa vinda com esperança, e essa vinda deve ser preparada em nosso coração. E nós precisamos também entender que essa cidade que foi preparada para nós, lá tudo é perfeito, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 3, lá terá um governo perfeito, Apocalipse 22, 3, lá será uma cidade que tem um serviço perfeito, lá também nós teremos uma visão perfeita, Apocalipse 22, 4, lá nós teremos uma identificação perfeita, Apocalipse 22, 4, nós também teremos uma iluminação perfeita. Jesus é o sol da justiça e com a sua glória iluminará a cidade santa, Apocalipse 22, 5, e lá nós desfrutaremos de tudo que Deus preparou para nós. Gente, que Deus em Cristo abençoe você. Eu espero ter contribuído contigo na aula de hoje, tá? Que essa palavra use você na escola bíblica. Gente boa, como estou fazendo em todas as aulas, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá, deixa teu comentário aí, isso é importante para a gente. Por favor, também compartilhe essa aula nas tuas redes sociais. Como estou fazendo em todas as nossas aulas, eu quero te trazer algumas dicas de leitura muito especiais que vão te ajudar. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto desse trimestre do pastor Reinaldo Odilo. Vale muito a pena você ter esse material em mãos para você construir as suas aulas durante esse trimestre. Também quero apresentar para você o texto discipulado do Dietrich Bonhoeffer. Vale a pena você ler esse material para você construir as suas aulas aí. Também quero destacar para você o texto de Severino Pedro da Silva, Doutrina das Últimas Coisas. Você pode encontrar esse material no site da CPAD, vale a pena você ter também esse recurso. Também quero apresentar para você o texto de Escatologia Polêmica do Milênio, do Millard e do Erickson. Esse material é fantástico para quem gosta de estudar escatologia. Também vamos estar utilizando nesse trimestre o texto do John Walvoord. Esse material, O Arrebatamento, da editora Carisma, muito bom esse texto, gostei muito desse material. Também quero indicar para vocês o texto da Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD, vale a pena você entender sobre esse material aqui e lê-lo. E a Teologia Sistemática do Stanley Orton, esse material muito legal para quem gosta de estudar a respeito da vinda de Jesus. Gente boa, eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, que será a lição de número 2, onde nós vamos tratar sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. Olha, tem uma notícia muito boa. Se você quer estudar a palavra de Deus com a gente, nós estamos preparando o nosso curso básico em teologia gravado online. E você vai ter a oportunidade de estudar comigo, com professores capacitados pela FATECBA. Tem novidade chegando no nosso próximo ano de 2022. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Todo o material dessa aula está disponível no nosso site Facilita EBD. Se torne um dos nossos assinantes. Até mais, em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.